Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe nessa nossa jornada pela terra e que consigamos transpor todos os obstáculos da nossa trajetória terrena, que consigamos compreender os desígnios de Deus, principalmente nas horas de maior provação, de maior dor, de maior dificuldade. Que o Mestre Jesus nos ampare e abençoe agora e sempre. O tema que nós trouxemos para a noite de hoje, poderíamos dizer que ele se divide em duas partes. A primeira, na qual falaremos sobre os 4 pilares da educação para o século XXI, para o século no qual nós estamos, século que já adentramos em 2001, né? Em 2001 teve início o século XXI. Quando se fala em pilares da educação para esse novo século e até para o novo milênio, são 4 esses pilares. Nós temos aqui simbolizando 4 jovens segurando uma parte do nosso planeta, porque na realidade é só através da educação, da formação plena do ser humano, é que nós conseguiremos manter o equilíbrio das relações humanas, o equilíbrio da terra onde nós vivemos. Ou seja, é através da educação, seja ela dada de maneira formal nas escolas, e também a educação que nós pais oferecemos aos nossos filhos, às crianças, aos jovens. A doutrina espírita, nós faremos depois, na segunda parte, um paralelo das frases proferidas por Jesus, mostrando que há 2000 anos ele já nos falava dos 4 pilares da educação que foram elaborados no final do século XX, a pedido da Unesco, esse órgão internacional visando uma educação plena para o ser humano. Então nós colocamos aí o Livro dos Espíritos, porque é o primeiro livro da codificação, é onde nós temos todo o embasamento teórico da doutrina espírita, né, embasamento da doutrina, e falaremos primeiramente desses 4 pilares. A educação da alma é a alma da educação. Durante muito tempo, esta frase está no livro Conduta Espírita de André Luiz, do Espírito André Luiz. A educação da alma é a alma da educação. Durante muito tempo, o homem se preocupou em passar para as crianças e para os jovens uma formação puramente técnica, formal, preparando esse jovem para o vestibular e para o mercado de trabalho. Mas o ser humano não é apenas o intelecto, não é apenas uma inteligência que pensa, que constrói, que elabora. Ele é muito mais. O ser humano pleno, ele é biológico, psicológico, social. Nós nos relacionamos uns com os outros, nós vivemos em sociedade. Então, para que tenhamos uma sociedade saudável, sadia,
é importante que nós eduquemos as nossas crianças para que aprendam a respeitar, a valorizar o outro, a valorizar o ser humano próximo, tendo espiritualidade e tendo essa interação salutar com o próximo, consigo mesma e com o semelhante. Então é a educação da alma que vai propiciar esse mundo mais equilibrado, mais justo, mais saudável. Quais são os 4 pilares da educação de acordo com esse relatório da Unesco? Aliás, foi escrito um livro por Jacques Delors. Jacques Delors publicou essa obra em 1996, que é chamado Educação, um tesouro a descobrir. Um tesouro a descobrir. Isto significa que nós não temos aqui uma receita prontinha para ser aplicada nas escolas, formando os jovens. Na realidade, nós estamos buscando caminhos. E é fundamental, é claro, que os nossos governantes tenham essa preocupação com a formação integral do ser humano, psíquica, social, espiritual, ecológica. Nós percebemos hoje que as pessoas não respeitam o meio ambiente, jogam lixo em qualquer lugar, papel de bala pelo vidro do carro, enfim, como é que nós podemos educar os nossos jovens, as nossas crianças, para que tenham esse respeito, se nós próprios muitas vezes não damos o exemplo? Porque o que realmente fica é aquilo que nós fazemos, e não o que nós passamos como informação aos nossos filhos. Então é preciso exemplificar. E o educador é também alguém que deve dar o exemplo. Em sala de aula, em suas falas, no cotidiano, porque nós somos espelho muitas vezes para as nossas crianças e nossos jovens. Eles se espelham em nós. E é preciso que haja essa fundamentação na vida e não apenas na fala. Porque na fala é muito simples e na realidade eles observam acima de tudo as nossas ações. Então este livro de Jacques Delors, Educação, um tesouro a descobrir, que foi também denominado Relatório Delors, que é o resultado de uma série de reuniões que aconteceram no final do século XX para se elaborar este documento. Então ele foi elaborado a partir de reuniões com várias autoridades no campo da economia, da filosofia, da educação e de outras áreas do conhecimento, permitindo que se criasse esse relatório como um roteiro, mas um roteiro que não nos traz tudo pronto. É preciso tatear, é preciso buscar, pesquisar, colocar em prática, exercitar, aprender. E esse aprender não é só do educando, daquele que nos ouve, é o aprender do educador em relação também à criança. Porque essa postura do educador é que precisa muitas vezes ser mudada, porque nós tínhamos até
o final do século XX, podemos dizer, e ainda permanece o educador que simplesmente passa a informação. Mas é preciso que a criança, que o jovem, aos poucos, construam esse conhecimento, mediante o auxílio do educador, é lógico. O educador será apenas um mediador entre o que aprende e o objeto do conhecimento. Ele será o mediador, ele vai auxiliar, ele vai mediar, ele vai questionar, como fazia Sócrates antes de Cristo. Sócrates questionava, perguntava, instigava, e é isso que desperta a curiosidade. E esses 4 pilares da educação, que se encontram nesse relatório Delors, nos fala do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A educação era toda embasada nos últimos séculos, principalmente na sociedade capitalista, no aprender a conhecer e a fazer. Toda a educação formal e também a preocupação dos pais era, principalmente, com o jovem que aprendia história, geografia, matemática, ciências, biologia, e o aprender a fazer para o mercado de trabalho. Não havia a preocupação com o aprender a conviver, a relacionar-se, a fazer trabalho em grupo, a respeitar as diferenças e o aprender a ser, que é o autoconhecimento. Então hoje os países começam a se preocupar com essa nova visão no campo da educação, esses 4 pilares. E eles vão nos dar uma sustentação não só para o mercado de trabalho, mas também para as relações humanas. É isso que vai contribuir para que nós tenhamos uma sociedade mais justa. Eu sei que muitos poderiam estar perguntando, mas o que isso tem a ver com espiritismo? Tem tudo a ver. Se nós não formarmos bem as nossas crianças e os nossos jovens para que aprendam a valorizar o outro, a respeitar a natureza, a se amar e amar o semelhante, como é que nós poderemos ter uma sociedade mais justa? Como é que haverá evolução, progresso? É preciso que nós atuemos junto a eles no sentido de construir esse mundo melhor. Um professor chamado Alex Arcanjo, ele é professor, empresário e realiza um trabalho em um instituto que ele criou, que é chamado Instituto Arcanjo, e ele se chama Alex Arcanjo, em que ele trabalha esses 4 pilares. Então ele diz o seguinte, que quando nós observamos esse momento desafiador que atravessa o país, a sociedade, o mundo, um momento de crise, em que todas as pessoas almejam mudanças, é o que a gente ouve, queremos mudanças. E ele diz assim, porém, poucos são aqueles que querem mudar. Desejar mudança é fácil, é como se nós estivéssemos cobrando apenas dos políticos, da sociedade, mas nós nos esquecemos
que fazemos parte dessa sociedade. Então, se nós queremos mudanças, é preciso que a gente mude, que nós nos transformemos, que nós promovamos intimamente a mudança para conseguirmos espargi-la pelos caminhos por onde passarmos. Então, queremos mudanças, mas poucos querem mudar-se. E ele continua, em outro trecho da entrevista, ele diz que geralmente os líderes, os empresários, eles contratam pelas competências, mas acabam demitindo as pessoas pelos comportamentos. Ou seja, contrata você por aquilo que você sabe fazer, pelo conhecimento que você tem, pela bagagem cognitiva, né, de conhecimento, mas você acaba sendo demitido porque não aprendeu a conviver, não sabe realizar trabalho em equipe, não respeita o outro, denigre a imagem do outro. Então, é preciso desenvolver sim as competências, as habilidades, né, que a escola cobra, toda a parte cognitiva, do conhecimento, mas é preciso aprender a relacionar-se, a interagir com o outro. Aliás, eu tive aluno que era brilhante em termos de aprendizagem, mas que não foram bem-sucedidos na vida, porque tinham uma grande dificuldade para se relacionarem. E hoje são homens feitos, né? Homens atuantes aí no mercado de trabalho, mas que não chegaram àquele patamar almejado, porque tinham esse bloqueio, essa dificuldade de interação. E isso é fundamental, principalmente hoje, né, Dalgisa? Hoje, a Dalgisa, psicóloga, os próprios testes, as dinâmicas realizadas quando se contrata algum empregado, tem esse foco, perceber a interação, perceber como o indivíduo interage, se relaciona com o outro, com a vida, consigo mesmo. Então isso é fundamental. Então aqui nós temos o aprender a conhecer, nós adquirimos esse conhecimento na escola, não é? O conhecer, isso sempre foi trabalhado pela escola. Língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, etc. O aprender a fazer, ali nós temos um profissional da saúde, né? Profissionais da saúde realizando uma cirurgia, o educador atuando em sala de aula, o lavrador, o pesquisador, enfim, todos os que estão engajados no mercado de trabalho. Mas o aprender a conviver, olha aqui, nós temos aqui mãos brancas e mãos negras. Nós temos aqui seres humanos diferentes pela cor. E como nós tratamos? Ainda hoje, assistindo a um programa, um pai, parece um artista, que adotou uma menina negra, viu, né, Maria? Postou, foi postada a foto dessa filha, né, adotiva, e vários comentários pejorativos. Meu Deus, nesse momento da vida, que diferença tem a cor da pele? Fazendo críticas. Que diferença tem nascer no Ocidente ou no Oriente? Ser pobre ou ser rico? Ser doutorado ou
analfabeto, somos seres humanos. E nessa condição, todos merecem respeito, precisam ser valorizados. E nós aprendemos sim, com todas as pessoas, sejam elas de classe alta ou sejam elas da classe pobre. Nós aprendemos com todos. Nós aprendemos com o doutor e aprendemos a humildade muitas vezes com aquele que lavra a terra, que planta, que colhe e que tem uma sabedoria de vida que lhe foi propiciada pelo trabalho, pelo contato com a natureza. Então nós temos que aprender com todos, sem distinção do doutor ou do mendigo. Se nós parássemos para ouvir cada história, o aprendizado que nós levaríamos para a vida. E o aprender a ser, que é o conhecer-se, o amar, doar-se, entregar-se ao outro. Por isso eu pedi que fosse lido sobre o homem de bem. O homem de bem é aquele que se preocupa muito mais com o outro, com o semelhante. Não que ele não se ame, mas ele sabe que para ser feliz é preciso socorrer, amparar, estender mãos fraternas a todos os que precisam. É nessa interação que nós crescemos e que nós vamos nos conhecendo. Papel da educação. A educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo a bússola que permite navegar através dele. Está nesse documento de Jacques Delors. Aí, o que cabe à educação? É lógico que nós não conseguimos absorver todo o conhecimento, mas que a gente saiba onde encontrar o que nós precisamos. Saber pesquisar. Por isso que ali diz que cabe à educação fornecer às nossas crianças e jovens os mapas de um mundo complexo, onde você encontra aquela informação e como você vai transformá-la em conhecimento, porque a informação por si só não nos modifica, e é preciso pensar em uma educação que desenvolva hábitos salutares, uma educação que nos propicie mudança íntima. E isso é a prática. Eu posso ter uma aula sobre ecologia, uma aula maravilhosa sobre meio ambiente, porém, se ao sair da escola eu continuar devastando matas, jogando lixo nos córregos, destruindo a natureza, eu não incorporei valores à minha conduta. Não houve transformação. E o papel da educação é oferecer recursos para que nós consigamos realizar essa mudança íntima. Mudança de comportamento, de atitude diante da vida. E aqui é a segunda parte. Jesus, doutrina espírita, pilares da educação. Jesus, há 2000 anos, já usava expressões que nos mostram, aliás, esse estudo não fui eu que fiz, não tenho bagagem para tal. Na realidade, esse estudo foi realizado por Sandra Borba, que é uma doutora em educação e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte.
Foi ela que conseguiu estabelecer uma conexão, uma ligação entre as falas de Jesus, o Evangelho e os pilares da educação. É o que nós veremos agora. Essa frase todos nós conhecemos. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha o conhecer. Jesus nos recomenda não uma atitude passiva de submissão, mas de busca, que nós saiamos da comodidade, da nossa inércia e busquemos o conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque não é apenas conhecer a verdade, porque a verdade precisa ser interiorizada, aplicada, vivenciada. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu posso conhecer o Evangelho, eu posso ter conhecimentos acadêmicos nas mais diferentes áreas, eu posso ser um expert em diversos assuntos, porém, se eu continuar sendo mercenário, extremamente preocupado apenas com o meu umbigo, sem me preocupar com a sociedade, com o meu semelhante, com o meu irmão de caminhada, eu não interiorizei a verdade, eu não estou aplicando aquele conhecimento para o bem. E é isso que a nova proposta nos oferece, é o que ela nos traz, essa mudança de paradigma, de visão de mundo, que nós consigamos perceber a necessidade da mudança de paradigma. Leopoldo Cirne, que foi também um brilhante espírita, ele diz assim: importa reconhecer que o homem, cérebro de gênio e coração de bárbaro, olha como é forte o que ele diz, cérebro de gênio e coração de bárbaro, porque no campo da ciência nós evoluímos muito nos 2 últimos séculos, principalmente, aliás, no século XX, uma grande evolução. Olha aí a internet, nós nos comunicamos com quem está do outro lado do nosso continente, em questão de minuto, há essa comunicação. Porém, se há essa comunicação, essa facilidade de trocas, de contato com quem está distante, nós nos esquecemos de visitar o enfermo, nós nos esquecemos de levar uma palavra amiga àquele que mora às vezes do lado da nossa casa. A vida está nos levando a preocupar-nos apenas com o conhecimento, com a ciência, com a tecnologia, e estamos cada vez mais vazios de amor, de fraternidade, de compreensão, para enfrentarmos a vida com dignidade, com valores novos, com valores que devem realmente nortear a nossa caminhada. Então o homem, embora içado ao pináculo da grandeza material, olha, ele é levado ao ponto mais alto da grandeza material, ainda nem sabe ao certo o que não sabe, pois ignora a extensão da própria ignorância ante a excelsa magnitude do universo de que é parte integrante. Parece até que há algumas palavras incoerentes, alguma informação incoerente, mas não há. Na realidade, nós julgamos tudo saber,
nós interagimos através da internet com quem está à distância. Porém, nós não nos conhecemos, nós não aprendemos ainda a lidar com os conflitos existenciais. Então nós ainda ignoramos a extensão da própria ignorância. Nós ainda somos ignorantes no campo das relações, do autoconhecimento, o conviver e o ser. O conviver e o ser. Nós ainda não percebemos que nós somos um ponto minúsculo, porque a Terra é um ponto minúsculo no universo, que é incomensurável. Imaginemos nós o que somos no universo, mas isso não deve nos dar uma ideia de pequenez, de inferioridade. Não, nós somos devemos ser seres atuantes, participando da criação divina, trabalhando em prol de uma humanidade mais justa, mais fraterna. Então, nós não entendemos ainda, ignoramos a extensão da nossa própria ignorância. Como dizia Sócrates, o grande sábio da antiguidade grega, da Grécia, ele dizia: só sei que nada sei. Se ele era um sábio e dizia: só sei que nada sei, imaginem aqueles que julgavam tudo saber, mas eram ignorantes. Porque o conhecimento é como um ponto. Conhecimento é um ponto. O que você conhece aqui, o que está em volta, no entorno desse ponto, é o que você desconhece. Você conhece isso aqui. Às vezes, no início é um ponto menor. Aí você vai ampliando os seus conhecimentos, vai adquirindo novos conhecimentos. Ou seja, esse ponto vai se tornando maior. À medida que esse ponto se torna maior, você percebe que o desconhecido se tornou maior, porque os seus horizontes se alargaram. Então, a percepção que você passa a ter do mundo lhe dá a convicção de que você nada sabe, porque o desconhecido é muito mais amplo. Então, quanto mais nós vamos adquirindo conhecimento, mais nós vamos percebendo que o desconhecido é muito maior. Por isso Sócrates dizia: só sei que nada sei. Como ele tinha mais conhecimentos que os outros, ele percebia que o mundo desconhecido era muito maior do que o mundo que ele conhecia. Olha que maravilha! E ele dizia: só sei que nada sei. Foi lhe dando humildade, enquanto muitos outros, que são os pseudo-sábios, os falsos sábios, à medida que adquirem um título, se julgam maiores que os outros. É o pseudo-conhecimento, é o pseudo-sábio, né? Aprender a fazer. Nós temos um diálogo entre Jesus e um doutor da lei. Esse doutor da lei perguntou ao mestre Jesus o que era a verdade e como ele poderia conquistá-la para salvar-se.
para ter a salvação. Esse ter a salvação é no sentido de aprender, de crescer, de evoluir, né? É o que a doutrina espírita nos mostra. Então Jesus se utilizou da parábola do bom samaritano, que um homem judeu descia de Jerusalém para Jericó, quando ele foi atacado por ladrões que, além de roubarem-no, ainda lhe agrediram, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Passou por ele, por esse homem caído, um sacerdote, olhou e seguiu, sem prestar-lhe socorro. Logo em seguida veio um levita, olhou e seguiu. Logo depois veio o samaritano, que se encheu de compaixão daquele homem e levou-o até uma estalagem, porque ele tinha um compromisso, pagou ao dono da estalagem para que cuidasse daquele enfermo, e se ele tivesse gastos além daquilo que ele estava desembolsando no momento, ele voltaria para ressarcir. O sacerdote e o levita eram religiosos. O samaritano era considerado um herege, era a classe, vamos dizer, desprezada da sociedade. Era aquele homem que não tinha valor aos olhos da humanidade, da sociedade. Os dois primeiros tinham conhecimento da lei, dos textos religiosos, porém passaram e não prestaram socorro. Aquele que era considerado um herege, aquele que era a escória da sociedade, aquele que não tinha valor aos olhos dos homens, foi quem se compadeceu e prestou socorro ao homem caído. Aí Jesus pergunta: qual é o próximo daquele irmão que estava caído? E o doutor da lei, não tendo argumento, respondeu: é o samaritano. E Jesus disse: faze isto e viverás. Olha o fazer. Nós não falamos do conhecer? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Verdade que precisa ser praticada, o fazer. Olha aí, Jesus fazendo uso de um verbo, o fazer, o colocar em prática, a ação, o atuar. Então Jesus já abordou em suas falas dois pilares da educação: o conhecer e o fazer. Há muitas outras passagens que ressaltam o conhecer e o fazer. Reconhece-se a árvore pelo fruto. E aqui está também em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Há uma mensagem no livro Fonte Viva de Emmanuel, em que ele diz assim, que a árvore é conhecida nem pelo tamanho, ela não vai ser conhecida nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela antiguidade do tronco, nem pela casca rústica ou delicada. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção.
assim também nosso espírito em plena jornada. Então ele está nos mostrando que nós, seres humanos, espíritos em evolução, não seremos avaliados nem pela aparência física, nem pelo poder, nem pelo dinheiro, nem pelo saber não aplicado, porque não é só o conhecer, é o fazer, é a vivência, é a prática, é o exercício daquilo que se conhece. Nós seremos avaliados pelos frutos, pela utilidade, pelo bem que fizermos. Por isso Jesus disse: reconhece-se a árvore pelo fruto. É uma outra fala de Jesus que nos mostra a importância do saber. Isso também foi analisado por essa educadora, né? Sandra Borba. Isso, vocês são mais jovens, têm uma memória melhor, né? Então, pelas nossas ações seremos conhecidos. O aprender a conviver. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 10 homens, Allan Kardec, a doutrina espírita, 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Olha a importância da convivência. A doutrina espírita, através de Kardec, nos falando da convivência, que 10 homens unidos por um pensamento comum, por um ideal, por um objetivo, eles são mais fortes do que 100 que não se entendem. É a importância do conviver, do saber se relacionar. É o amor, né? A essência da vida. E o aprender a ser. Jesus disse: olha, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos. É o verbo ser. Sede perfeitos. É lógico que aqui Jesus está nos falando de uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta pertence ao Pai. E todos os dias nós temos que nos tornar melhores que no dia anterior. É o vir a ser. E esse vir a ser é mencionado lá no pilar dos 4, né? O pilar do aprender a ser. É um vir a ser constante, porque nós estamos evoluindo a cada dia. Nós temos que crescer sempre. Eu escolhi um trecho do Homem de Bem, né? Que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Olha como esse pensamento retrata muito bem essa evolução constante, que eu possa dizer hoje que eu me tornei um pouco melhor do que ontem, e que amanhã eu tenha também condições de dizer que eu me tornei um pouco melhor do que hoje. Que a gente vá repensando os valores da vida, que a gente vá analisando o nosso comportamento e procurando modificá-lo para melhor, né?
E a gente finaliza com esse poema que está no primeiro livro que foi psicografado pelo Chico, que é Parnaso de Além Túmulo, que é pelo espírito de Antero, fugiu o sobrenome, acho que foi colocado no final. Onde é a ciência ínfima, onde o grande caminho soberano da ciência que abriu a nova era, investigando a entranha da mulher a desvendar-se no capricho insano, ciência que se elevou à estratosfera e devassou os fundos do oceano, fomentando o princípio desumano da ambição onde a força prolifera. Então a ciência, ela tem avançado de tal forma que ela já consegue investigar os seres unicelulares, as bactérias, conhecer como elas agem, provocando doenças ou saúde. A ciência desvenda o fundo dos oceanos, a atmosfera, o universo, os instrumentos sofisticados que a ciência tem criado permitem esse conhecimento do que está fora de nós. Mas é uma ciência, nós diríamos, insana, uma ciência que visa apenas o aspecto material, sem se preocupar com a espiritualidade, com o crescimento do homem, Ciência de ostentação, arma de efeito, longe da luz, da paz e do direito, num caminho infeliz, sombrio e inverso. Sob o alarme guerreiro, formidando, eis que a terra te acusa, soluçando como a grande mendiga do universo. Parnaso de Além Túmulo, Antero de Quintal. E aí a gente encontra um trecho no Reformador dos últimos meses, que diz assim: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Ou seja, a ciência descobre os explosivos que podem ser usados para o bem ou para o mal. Mas vem o amor e nos ensina que esses explosivos devem ser usados para, na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira, ou seja, a ciência, confecciona livros, ensina o segundo. Quem é o segundo? O amor. Como gravar ou grafar a verdade consoladora. A ciência cria explosivos, os livros, medicamentos, cria recursos no campo da medicina, no campo da engenharia, mas é o amor que nos ensina a canalizar essas aquisições da ciência para o bem da humanidade. Se não houver amor, nós utilizamos de forma infeliz, equivocada. E nos dias atuais, o que nós temos como grande arma que a ciência nos propiciou e que pode ser usada, e é muitas vezes usada para o bem,
a internet, mas também é canalizada para o mal. Através das redes sociais, quantos criminosos se aproveitam de informações ali colhidas e praticam crimes, estupros, as maiores violências. Então, a ciência nos oferece os recursos, mas é só o amor que pode nos dar a utilização, nos mostrar como utilizar de forma correta. Que Jesus nos ampare e abençoe, e que essa mensagem seja para mim, primeiramente, para todos nós no nosso dia a dia.